Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Esse vídeo tem como intuito estudarmos os hinos do Inário 5. Nós vamos abordar nesse vídeo algumas questões teóricas relacionadas ao hino, especificamente a esse hino. Vamos estudar um pouquinho de linguagem rítmica e também o solfejo. Os assuntos teóricos que vamos abordar aqui, como eu já disse antes, está relacionado ao hino. Então nós selecionamos algumas perguntas que podem ser aplicadas a todos os hinos e também são assuntos que nós consideramos que sejam os de principais importância na hora de você tocar ou na hora de você estudar alguma composição. Então nós selecionamos 12 questões, as quais nós vamos ver nesse hino. Lembrando que nós não vamos se aprofundar muito na parte teórica. Então, por exemplo, a nossa questão número 8. Se houver, explique todas as ligaduras que aparecem no hino. Se não houver, pessoal, a gente não vai nem abordar o assunto ligadura aqui, nesse hino, tá? No próximo, se houver ligadura, a gente vai explicar cada uma delas e o porquê que aparece, tá bom? Mas se não houver, nós não vamos nem abordar. Então as perguntas que nós selecionamos são: 1. Qual é a média da velocidade do hino? 2. Qual é a tonalidade e a sua relativa menor? 3. Qual o compasso e se ele é simples ou composto? 4. Qual é a unidade de tempo e unidade de compasso? E unidade de movimento e unidade de som, se houver? Qual o valor de todas as figuras que aparecem no hino, incluindo pontuadas e ligaduras de valor, se houver? Qual o ritmo inicial? Qual a terminação da primeira frase, masculina ou feminina? 8ª, se houver, explique todas as ligaduras que aparecem no hino. 9ª, se houver, explique síncopa em quais compassos aparecem. 10ª, se houver, explique contratempo em quais compassos aparecem. 11ª, se houver, explique que álteras e em quais compassos aparecem. 12ª, se houver, classifique as fermatas e explique o porquê, né? Explicar por que é fermata disso ou fermata disso, tá bom, gente? Lembrando, pessoal, que esse trabalho ele é mais indicado para quem já terminou o MTS, tá? Os 12 módulos está ali em fase de repasse, tá bom? Ou para quem já toca, né? Mas já de alguma forma já conhece a teoria, né? Porque é o que eu falei, nós não vamos nos aprofundar aqui na teoria, não é uma aula específica de cada ponto de teoria. E sim é uma abordagem que a gente faz, uma análise teórica, né? Olhando o hino e achando esses pontos teóricos que foram falados aqui, essas 12 questões, achando ela dentro do hino. Ou seja, vendo na prática o que a gente aprendeu na teoria. Beleza? Então hoje a gente vai estudar o hino 468, tá? E vamos começar já a fazer a análise aqui. Para analisar as primeiras questões, nós não precisamos nem do hino inteiro, precisamos só ali do primeiro compasso ou da primeira do primeiro pentagrama, vamos colocar assim, da primeira frase, tá bom? Então vamos lá. A primeira questão é: qual é a média do andamento ou da velocidade, né? Que é a mesma coisa. Então como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar a minha velocidade menor, eu vou somar com a minha velocidade maior, tá? 63 mais 80 vai dar 143, tá bom? Aí eu divido isso por 2, tá? Vai dar uma média de 71,5, tá? Como no metrônomo eu não tenho 71,5, então eu considero ou 71 ou 72. Qualquer uma das duas respostas está correto, tá bom? Segunda pergunta: qual é a tonalidade e a sua relativa menor, tá? Então, para achar a tonalidade, nós vamos observar o quê? Vamos observar a nossa armadura de clave, tá? Hoje a nossa armadura de clave está composta por bemóis, na verdade por um bemol, né? Então, qual que é a regra? Quando na armadura de clave contém bemóis, eu vou descer 1/4 abaixo do meu último bemol. E aí eu vou achar a minha tonalidade maior. Então o meu último e único bemol aqui é o Si, tá? Então 1/4 abaixo do Si, contando a partir dele. Então eu tenho Si, Lá, Sol
e Fá, tá? Então a minha tonalidade aqui é Fá maior, ok, pessoal? Bem rápido, bem simples. Agora a relativa menor, a regra diz que eu tenho que contar uma sexta acima a partir do tom, tá? Então o tom a gente já descobriu que é o Fá, então a partir da nota Fá eu vou contar uma sexta acima. Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Então minha tonalidade nesse caso aqui, a relativa menor é Ré menor. Tonalidade maior, Fá maior e relativa menor, Ré menor. Ok, pessoal? Depois a gente vem para a terceira pergunta. Qual é o compasso e se esse compasso é simples ou composto, tá? Então o que a gente vai analisar para descobrir o compasso? Nós vamos analisar a nossa fórmula de compasso, que nesse caso aqui é um 2/4, ok? Bom, já aprendemos, né, que para o meu compasso ser simples ou composto, né, nós dependemos aqui do número de cima da fórmula de compasso. Então, se o número de cima for 2, 3 ou 4, ele é simples. Se for 6, 9 ou 12, é composto, tá? Então, assim, uma maneira bem rápida e fácil já de descobrir se é simples ou composto. Então, aqui, como eu acabei de dizer, os números 2, 3 e 4 indica que ele é simples. Como o número de cima nosso aqui é 2, então esse compasso é simples, tá? Agora vamos descobrir se ele o que ele é, se ele é binário, ternário ou quaternário. O que eu vou analisar? O número de cima também da fórmula de compasso, porque a regra diz que quando o compasso é simples, o número de cima indica para mim a quantidade de tempos que eu tenho dentro de cada compasso, certo? Então, se está indicando que é 2, eu vou ter 2 tempos dentro de cada compasso e isso transforma esse compasso num compasso binário, tá? Então, resposta, ele é um compasso binário simples. Quarta pergunta, qual é a minha unidade de tempo, unidade de compasso, unidade de movimento e unidade de som, se houver, tá? Tem esse adendo aí, se houver. Por quê? Unidade de movimento e unidade de som eu só vou ter nos compassos compostos. Como esse aqui é um compasso simples, eu não vou ter essas duas questões. Então eu só vou responder unidade de tempo e unidade de compasso, ok? E para mim descobrir, eu continuo na minha fórmula de compasso, só que agora eu vou analisar o número de baixo, porque diz a regra que nos compassos simples, tá? O número de baixo indica para mim a minha unidade de tempo, ou seja, a figura que vale um tempo dentro de cada compasso. E aqui está indicando que é a figura número 4. Qual que é a figura número 4? A gente já sabe que é a semínima. Então a minha unidade de tempo é a semínima, ok, pessoal? E a unidade de compasso? O que é a unidade de compasso? É a figura que preenche o compasso inteiro. Uma figura que preenche um compasso inteiro, tá? Então, se o compasso é binário, eu vou precisar de 2 semínimas para poder preencher o compasso, já que a semínima vale um tempo e cada compasso tem 2 tempos. Então, eu precisaria de 2 semínimas. Só que a unidade é uma figura, ou seja, eu tenho que transformar essas 2 semínimas em uma figura só, tá? E que figura que vale 2 semínimas? É uma mínima, tá? Então a resposta é unidade de tempo semínima, unidade de compasso mínima. A número 5 pergunta para mim, qual é o valor de todas as figuras que aparecem no hino, incluindo pontos de aumento, né? E ligaduras de valor, se houver, tá? Então a gente vai dar uma breve analisada aqui, ó, e a gente vai já de cara observar que não tem ligadura nesse hino, e muito menos ponto de aumento, tá? São todas figuras simples. Então eu vou analisar que figuras que aparecem. Essa é a hora do caderninho de marcar lá de novo, tá? Então aqui eu já vou achar logo no primeiro compasso, eu tenho cocheias, depois se repete um monte de cocheias, depois eu tenho uma semínima, depois repete a semínima, depois mais cocheia, depois eu tenho uma mínima logo de cara, tá? Daí se eu for analisar as outras figuras, até nas outras vozes eu vou ver que só tem essas 3 figuras nesse hino, tá? Ou seja, eu só tenho, da maior para menor, tá? Eu só tenho mínima, semínima e colcheia, tá? Olha que fácil, na pergunta anterior eu já descobri que a minha semínima vale um tempo e que a mínima vale 2 tempos.
Ou seja, só está faltando eu saber quanto que vale a colcheia. Então vamos marcar aqui, ó, da maior para menor, a mínima vale 2 tempos e a semínima vale 1 tempo. E a colcheia, o que é a colcheia? A colcheia é a metade da semínima. Nesse caso aqui, a semínima vale 1 tempo, a metade de 1 é meio. Então a colcheia vai valer meio tempo. Tá bom, pessoal? Muito fácil. Vamos para a próxima. Sexta questão. Aí a gente vai ver a sexta e a sétima junto, tá? Porque eu consigo analisar essas duas questões ali só com o primeiro pentagrama do hino, tá? Então a sexta pergunta é qual é o ritmo inicial, tá? E a sétima pergunta, qual é a terminação da minha primeira frase, se é masculina ou feminina, tá? Então vamos analisar o ritmo inicial primeiro. Para mim analisar o ritmo inicial, eu preciso primeiramente, assim como outras questões que a gente vai ver lá para frente, eu preciso ter a acentuação métrica definida na minha cabeça, tá? O que é forte, o que é fraco, tá? Então vamos lá. Para mim analisar o meu ritmo inicial, eu vou analisar o meu primeiro compasso, tá? Diz lá que o meu compasso ele é binário, ou seja, ele tem 2 tempos. E eu acabei de descobrir aqui na questão número 5 que a colcheia vale meio tempo. Ou seja, eu tenho 4 colcheias antes da minha primeira barra de compasso. Eu vou somar o valor dessas colcheias aqui para ver se vai dar 2 tempos. Então, cada colcheia vale meio tempo com meio tempo dá 1 tempo, com mais meio tempo 1 tempo e meio, com mais meio tempo 2 tempos. Ou seja, eu tenho um compasso completo aqui. Essa é a melhor maneira de fazer, somando os valores, tá? Então eu tenho um compasso completo aqui no início da minha música, ou seja, compasso completo iniciando no tempo forte, quer dizer que o meu ritmo inicial é tético, tá? Então eu já vou marcar aqui, ó, número 6, tético, certo? E agora, qual é a terminação da minha primeira frase? Pessoal, além da poesia, tá? No nosso inário, as frases são separadas pelas vírgulas grandes, tá? Vírgula de respiração grande. Nesse caso, a vírgula tá aqui, ó, antes do último compasso do pentagrama, né? Então a vírgula tá aqui, na palavra amor, tá? Então eu vou analisar aqui, ó. Para mim ter uma terminação masculina, o que precisa acontecer? Essa terminação essa última nota precisa estar localizada no tempo forte, tá? E é o nosso caso aqui, ó. A palavra amor, né? Ela tá no tempo forte, ela começa aqui no tempo forte, ainda que ela se prolonga para o segundo tempo, mas não importa, ela está exatamente no tempo forte. Eu não tenho variação de altura da frase, né? Eu não tenho variação de altura da palavra, ou seja, ela começa e termina na mesma altura, então é considerado masculino, tá? Porque a última nota está no tempo forte. Tá bom, pessoal? Então, resposta da pergunta número 7, masculino. Muito bom. Oitava pergunta. Se houver, explique todas as ligaduras que aparecem no hino. Como já observamos antes, não há ligadura nesse hino. Então, a resposta é: não há ligaduras. Tá? A nona. Se houver, explique síncopas e em quais compassos aparecem. Tá? Aqui, pessoal, eu não vou me aprofundar, como eu falei, eu só vou me aprofundar na teoria que tiver aqui. A que não tiver, eu não vou nem comentar, porque, né, pra gente ganhar tempo. Então, assim, eu preciso saber realmente o que é síncopa, e eu preciso entender, para mim saber o que é síncopa e o contratempo, eu preciso entender certinho a acentuação métrica, como eu já falei lá atrás, o que é tempo forte, o que é tempo fraco, e assim por diante, tá? Isso é muito importante. Então, assim, com certeza você já sabe o que é síncopa, e para ganhar tempo aqui, eu vou falar que esse hino aqui não tem síncopa, tá? Ou síncope, né? Que é a mesma coisa. Esse hino aqui não tem. Então, resposta da 9, não contém síncopas. Não há síncopas. Décima. Se houver, explique contratempo e em quais compassos aparecem. Tá bom? Então, é a mesma situação da síncopa. Tá? Eu preciso ter a minha acentuação métrica bem definida,
né? E assim, o contratempo ele é até mais fácil de você verificar, porque existe uma condição para que haja o contratempo. Essa condição é uma figura de pausa que tem que estar num determinado tempo, tá? Nesse caso aqui, esse hino aqui inteiro ele não tem pausa. Então, ou seja, se eu preciso da pausa para que haja o contratempo e não tem pausa aqui, então já fica claro que eu não tenho contratempo nesse hino, tá? Então a resposta, não há contratempos, tá? 11ª, se houver, explique que álteras e em quais compassos aparecem. Muito bem, também existe uma condição no nosso cenário para que exista que álteras. No nosso cenário, a única que altera que aparece são as tercinas, tá? E a condição para que a gente tenha tercina no nosso cenário é que elas sempre vão aparecer com uma barrinha de união e o número 3 em cima das figuras, tá? No determinado trecho que aparecer. Nesse caso aqui, a gente não tem essa condição em nenhum compasso, tá? Então já fica fácil de bater o olho e já saber que eu não tenho. Então, a resposta é, não há que álteras. Irmão, por que eu preciso fazer essa análise aí antes de começar a tocar? Porque cada assunto desse que a gente está tratando, né? Por exemplo, a que altera, ela vai implicar no jeito de tocar ou de solfejar, tá? A divisão fica diferente. Por exemplo, eu fiz análise no começo do hino e eu vi que nesse hino aqui a colcheia vale meio tempo. Só que se houvesse uma que altera aqui, ela ia alterar essa colcheia de meio tempo para 1/3 de tempo, certo? Então ela ia ser reduzida ao valor dela. Então na hora de tocar fica diferente. Por isso que eu tenho que fazer essa análise para quando eu estiver tocando eu não ser pego de surpresa. E aí vinha ocasionar um erro, certo? Lógico que com a prática, né, esses erros já vão ficar menos fáceis de ocorrer, mas podem ocorrer, tá? Então a gente que está começando, né, a tocar, a ter aquele primeiro contato com o instrumento, com os hinos e tal, a gente precisa ficar atento a esses detalhes que a música nos mostra, tá bom? E a última questão, né, a 12ª, se houver, classifique as fermatas e o porquê, tá? Eu vou classificar e dizer o porquê que ela é essa classificação que eu achei, tá? Então, muito bem, eu vou analisar aqui o hino inteiro, tá? E eu vou ver que eu tenho uma fermata só lá no fim, tá? No fim da música, na minha última nota. Isso aí indica para mim que essa fermata, ela é conclusiva, tá? Por que ela é conclusiva? Porque ela tá no fim, ela tá concluindo a ideia, ela tá terminando a música, tá? Ela tá concluindo, a ideia dela é de concluir, tá? Concluir aquela parte. Então, ela é conclusiva, tá bom? Muito bem, pessoal, eu espero que as dúvidas relacionadas à teoria desse hino estejam sanadas, tá? E agora a gente vai partir então para a linguagem rítmica das 4 partes e também o solfejo das 4 partes, beleza? Então vamos lá. Linguagem rítmica da voz do soprano do hino 468. 72 batidas por minuto. 1, 2, 1, 2, 1. Ta ti ta ti ta 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 ti ta ti ta ta ti ta ti ta 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 ti ta ti ta ta ti ta ti ta 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 ti ta ti ta ta ti ta ti ta ta ti ta ti ta. Linguagem rítmica da voz do contralto do hino 468. 72 batidas por minuto. 1, 2, 1, 2, 1. Ta ti ta ti ta 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 ta ti ta ti ta. Linguagem rítmica, voz do tenor, hino 468.
2, 1. Tá, ti, tá, ti, tá, 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 ti, tá, ti, tá. Tá, ti, tá, ti, tá, 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 ti, tá, ti, tá. Tá, ti, tá, ti, tá, 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 ti, tá, ti, tá. Tá, ti, tá, ti, tá, 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 ti, tá, ti, tá. Linguagem rítmica, voz do baixo, hino 468. 2, 1. Tá, ti, tá, ti, tá, 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 ti, tá, ti, tá. Tá, ti, tá, ti, tá, 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 ti, tá, ti, tá. Tá, ti, tá, ti, tá, 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 ti, tá, ti, tá. Tá, ti, tá, ti, tá, 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 ti, tá, ti, tá. Solfejo da voz do soprano do hino 468. 72 batidas por minuto. Dois, 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 do, ré, do, si, sol, lá, si, do, ré, do, sol, lá, si, lá, sol, fá. Ré, si, sol, lá, do, ré, si, sol, do. Ré, si, sol, lá, si, lá, sol, fá. Solfejo da voz do contralto do hino 468. 72 batidas por minuto. Dois, 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 Fá, 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 mi, fá, mi, sol, fá. Fá, 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 mi, sol, fá, 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 mi, fá. Fá, 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 sol, mi, fá. Ré, mi, ré, fá, mi, dó. Solfejo, voz do tenor, hino 468. 2, 1. Lá, si, lá, sol, si, lá, sol, do. Lá, si, lá, do, si, lá. Si, ré, do, lá, si, do. Si, sol, si, lá, do, si, lá. Solfejo, voz do baixo, hino 468. 2, 1. Fá, do, mi, fá. Fá, sol, mi, fá, ré, do, fá. Si, fá, si, sol, do, si, lá. Sol, do, ré, do, fá.